Olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Brilha a Vossa Luz. E que ela brilhe intensamente, esse é o desejo do meu coração. E é o desejo de Ivan Farias, nosso responsável técnico, de todos aqueles que fazem parte da família TV Chico Xavier, como também dos nossos queridos convidados, Jefferson Vasquez, Delano Lavarini, Jurandir. É com muita gratidão que nós temos esses nossos irmãos mencionados conosco para a segunda live do primeiro seminário de prevenção ao suicídio. Então, um momento em que todo o pensamento está voltado acerca da prevenção ao suicídio. No entanto, nós precisamos compreender por que as pessoas lançam mão desse lamentável recurso, que é o suicídio. E como estamos num canal espírita, vamos refletir, sobretudo, à luz da doutrina espírita. Para nos ajudar nesse aspecto, temos esses nossos queridos convidados. Então, sintam-se bem-vindos. O convite aqui para que você fique conosco até o fim, né, dessa live, que com certeza vai esclarecer muitos aspectos que ficam sombrios à luz da filosofia e da ciência materialista. Nesse aspecto, você também terá a oportunidade de, num segundo momento do programa, de lançar perguntas no chat do YouTube. Eu estarei acompanhando, transmitindo para Jefferson Vasquez, para Delano Lavarini, para Jurandir. Então, essa é uma live em que você pode participar, você pode construir. Então, fica conosco, se motiva, se desliga do mundo e se conecte com você mesmo e com a sua espiritualidade. Essa é a proposta do programa Brilha a Vossa Luz. É fazer você ir ao encontro do ser iluminado que tu és. Foi Jesus quem disse. Nós somos seres iluminados. Não sou eu quem digo, não. Bom, na intenção de harmonizarmos esse nosso programa tão lindo sobre o suicídio, eu quero ler aqui um texto denominado Nós e Jesus. Esse texto, ele passou pela mão mediúnica de Luiz Gustavo, médium, orador espírita, da cidade de Taubaté, do nosso querido irmão Jefferson aqui, companheiro do nosso programa, que inclusive estará conosco semana que vem, pelo irmão Lúcio. Então, eis aí o texto, Nós e Jesus. Grandiosa e extremamente complexa a figura do Mestre para toda a humanidade. Como compreender uma essência espiritual tão lúcida e plenamente desenvolvida quanto aos valores reais do existir? Levará ainda muitos milênios para que possamos compreender suas palavras, atitudes e exemplos. E talvez mais tempo ainda para aprendermos a seguir seus exemplos e assim adquirir o conhecimento que ele simboliza com tamanha perfeição. O que por ora podemos e devemos é entendê-lo como mestre e amigo de todas as horas, com o qual necessitamos nos encontrar para que possamos aliviar nossos momentos de aflição. Entendamos que também o mestre se fez só e extremamente injustiçado para nos mostrar que em nossas profundas dores necessitamos nos conectar com o Criador para enfrentar e ressurgir frente aos sofrimentos. Ressurgir, renascer da dor através da fé e do amor. É e sempre será seu maior ensino, e vosso mundo não mudará, efetivamente, até que o último de vós compreenda esta lição. Portanto, mãos à obras, irmãos. Ajudemos ao Cristo na tarefa sagrada de ensinar o amor e a fé aos corações humanos, iniciando pelas mudanças necessárias em nossos corações. Então, esse texto do irmão Lúcio vem nos despertar a consciência para que precisamos ressurgir da dor, precisamos aprender com a dor. E nesse processo de aprendizagem, sobretudo, podemos contar com Jesus. Ele que tão bem exemplificou como vivenciar a dor sem perder a esperança, sem perder o amor por Deus, sem perder o amor pelo próximo. E aqui também há um convite para que cada um de nós façamos parte desse processo de aprendizagem, de ensinar o amor, de ensinar a fé. E nessa perspectiva nós temos os nossos irmãos Jefferson, Delane, Jurandir. Nossa profunda gratidão por vocês estarem conosco na realização desse seminário de prevenção ao suicídio. Esse tema que nos toca tanto, que tanto nos
sensibiliza. Agora mesmo, enquanto eu fazia uma refeição com a minha mãe, que está aqui em minha residência, ela me contava a história de um professor que, lamentavelmente, lançou mão do suicídio por conta de uma calúnia. Eis que ele estava em sala de aula e duas adolescentes o acusaram dele estar com uma atitude não muito apropriada como professor. Até assim, então, não era nem tão grave assim, apenas um olhar sobre o corpo da aluna. E uma dessas alunas não se deu por satisfeita, ligou para uma dos seus familiares, uma tia, e ela veio à escola tomar satisfações. O professor se sentiu profundamente magoado, ferido em sua dignidade, e no percurso de volta para casa, lamentavelmente, parou o carro e se atirou de uma ponte em direção ao rio. Então, esse tema, apesar dele ser muito abordado no mês de setembro, Delane, Jefferson, Jurandir, é algo que acontece cotidianamente. Segundo dados do Senado Federal, no nosso país, a cada 45 minutos, uma pessoa consolida o suicídio. E para cada suicídio consumado, houveram 20 tentativas. Eu sou amigo de uma psicóloga hospitalar e ela me disse: Alenilson, é um drama. Cada plantão é um drama. Ver pessoas jovens, sobretudo jovens, dominados pela desesperança. Então, esse programa tem esse grande desafio de ressurgir as pessoas dos sofrimentos e da dor. Delane, meu querido, nossa profunda gratidão por você estar conosco. É para nós um motivo de muita alegria. Há muito tempo eu gostaria de ter você conosco e você está aqui no momento chave. Viu? Tu que conviveste com o nosso amado Chico, tu que tens um trabalho muito admirável nas redes sociais, tem um canal, né? Tem um trabalho muito voltado ao bem, à caridade. Eu tenho uma profunda admiração por essas pessoas que lutam para exemplificar a doutrina. Jurandir também, nosso companheiro aqui de Campina Grande, na Paraíba, que tem um trabalho dedicado no Centro Espírita, é uma pessoa que tem um profundo amor pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, ensina o Evangelho, que é uma obra que as pessoas precisam se ater e estudar, né? E nosso querido Jefferson, que é escritor, orador, que logo em breve nós estaremos fazendo uma série de lives sobre sua obra literária. Então, gratidão a vocês por estarem conosco. Delane, meu querido, eu vou conceder a você a palavra para você iniciar a nossa segunda live do nosso primeiro seminário de prevenção ao suicídio. Meu irmão, que Jesus te use como instrumento bendito dele. Nossa profunda gratidão. Caríssimos irmãos, estimadas irmãs internautas, todos vocês que nos acompanham nas redes sociais, neste momento, muita paz e que Deus nos guarde sob sua proteção. Do Elenilson, ao nosso irmão Jefferson, ao Jurandir, pela essa presença notável para nos auxiliar a consolidar o tema. Através dos amigos, benfeitores imortais, define de uma forma um suicida ou um suicídio é, na maioria dos casos, materialistas. Ele não quer perder. Ele não quer perder alguma coisa. Ele não quer perder algo que lhe trazia felicidade e hoje já não traz mais. O fato de não aceitar é um grande passo para cometer o suicídio. Eu não aceito uma situação. Se eu não aceitar, é um grande passo para que eu comece a entrar na zona do pessimismo quando eu não aceito. Porque o suicida, aquele que o nosso irmão Alenilson acabou de nos contar o caso que teve com sua mãe, aquele que ele não estava premeditando o ato, ou seja, se viu encurralado, ele se viu cercado de uma situação que ele mesmo provocou da noite para o dia, ou questão de pouco tempo, no curto período, e no ato
num ato de desespero, ele comete o suicídio. Num ato de desespero, ele comete suicídio. Já o segundo tipo é aquele que já vem há tempos premeditando, arquitetando, organizando mentalmente como que vai ser, como que ele vai fazer, a maneira que ele vai provocar aquele ato infeliz, como que ele vai deixar a sua família, isso e muito mais. Lembremos-nos que cada caso é um caso. Ora, todos nós estamos na Terra, seja no mundo espiritual, todos nós estamos sempre em processo de evolução, sempre em processo de ascensão. Todos nós somos espíritos imortais em processo de evolução, encarnados ou desencarnados. A dor, ela faz parte de nossas vidas. A dor faz parte do processo de evolução. Porém, o sofrimento já é uma opção. O indivíduo que comete suicídio, ele passa pelo processo da dor e estaciona no processo do sofrimento, das lamentações, de vivenciar somente o lado negativo, sombrio de uma determinada situação, ao ponto que sabemos que o nosso pensamento tem força. O nosso pensamento, ele é composto, além das cargas eletromagnéticas, de fluidos também, de fluidos vitais. E esses pensamentos, por vezes, são manipulados de forma equivocada e, consequentemente, introduzindo ao nosso corpo somático, ao nosso corpo físico, as doenças. E entre elas, a depressão, síndrome de pânico. Vejamos que muitas pessoas que cometem suicídio premeditadamente são pessoas que estavam sofrendo uma doença psicossomática, uma depressão, uma síndrome de pânico, porque no processo de queda, devemos lembrar que a queda é consequência dos que caminham, segundo Emmanuel, mas no processo de uma queda, se não levantarmos a tempo, esse tempo vai estar variando de pessoa para pessoa, a queda moral que nós estamos nos referindo. Quando caímos moralmente, se não levantarmos a tempo, forças mais poderosas que as nossas, força de espíritos maléficos, de espíritos obsessores, estará juntando, aliando-se a nós, para que possamos cometer atos infelizes. E, consequentemente, um deles é o suicídio. E aí os nossos irmãos devem estar perguntando, mas como que fulano suicidou? Uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada, uma pessoa que frequentava o centro espírita, uma pessoa que frequentava a igreja evangélica, que lia o Novo Testamento, uma pessoa que ia à igreja católica apostólica romana, assistia todas as missas, foi cometer suicídio. Vejamos, as pessoas hoje são pessoas esclarecidas. Há 35 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na casa espírita, se falasse espiritismo, dependendo das pessoas, e lembrando que a maioria das pessoas que chegavam à casa espíritas não eram espíritas, vieram de outras religiões, com raríssimas exceções, nasceram em berço espírita, mas, contudo, se falasse, por exemplo, sobre suicídio naquela época, era um tabu muito grande, não se falava.
Eu não sei se hoje prevalece, mas, por exemplo, em determinadas igrejas católicas, isso não é uma crítica, meus irmãos e minhas irmãs, para efeito de conhecimento, de esclarecimento, a maioria de vocês devem saber disso, quando o indivíduo suicidava, mesmo você pagando a missa, o padre não rezava para a alma daquele espírito que suicidou. Quer dizer, o sofrimento já começa ali para aquele que cometeu o suicídio. Ele não tinha direito nem a uma prece paga pelo sacerdote. Talvez isso mudou. E o que acontece? As pessoas hoje estão esclarecidas. Se vocês perguntarem para uma criança de 8, 10 anos, qualquer assunto, ou quase alguns assuntos, ela conversa com você de igual para igual. Eu tenho um neto de 6 anos de idade, de uma extrema inteligência. Ele pega o celular, consegue desbloquear o celular, abaixar aplicativos e manusear com extrema facilidade. Ora, mas como que pode, se as pessoas hoje estão buscando mais Deus que antigamente, e o suicídio tem aumentado? Parece uma incompatibilidade social. As pessoas estão buscando mais Deus hoje. Hoje, seja vocês aí, que eu estou olhando, né, do Nordeste ou do Sudeste, seja de Taubaté, ou da nossa cidade, do nosso irmão Ivan, do Denilson, da Paraíba, seja no Nordeste ou qualquer região, a gente percebe, né, que as informações estão numa velocidade incrível. E vocês percebem também que a cada esquina da casa de vocês, a cada quarteirão, tem uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou um centro espírita. Quando eu comecei, na minha cidade, só tinha 2, 3 centros. Hoje tem 28, quase 30. Ora, se está aumentando o número de fiéis, hoje você liga a televisão, tem canal. Acontece que as pessoas estão esclarecendo, as pessoas estão buscando conhecimento, mas estão esquecendo de um detalhe, de evangelizar-se. A reforma íntima. De evangelizar-se. Não estamos por, mas o que nós estamos querendo enfatizar é que é preciso nos humanizar cada vez mais. Ninguém, em sã consciência, no estado de natureza normal, salvo exceto de natureza de distúrbio neurótica, alguma patologia, ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer ficar sofrendo. No fundo, o suicídio, ele não queria suicidar. Talvez queria chamar a atenção. É uma carência muito grande. E esta carência se dá pela nossa própria insensatez, pela nossa própria ignorância. Então é preciso amar mais. É preciso dizer mais bom dia, eu gosto de você. Você é importante para mim. Ah, mas ele é sério, ele é sistemático, não tem problema. Faça a sua parte. Abrace mais. Oi, fulano, eu estou aqui à sua disposição. O que eu precisar, pode contar comigo. As pessoas precisam de carinho, de afeto, de amor. Aí vocês devem se perguntar também, mas o filho cresceu com tudo. Ele cresceu com tudo materialmente, mas ao mesmo tempo não cresceu com nada. Ele queria o videogame? Queria. Ele queria o celular do momento? Queria. Mas ele queria muito mais. Ele queria que o pai sentasse, olhasse nos seus olhos e brincasse com ele. E desse atenção àquele calor humano. Porque nada compensa em valores materiais o amor. Que nós vamos falar mais na frente, adiante um pouco, nessa segunda etapa da nossa fala. Eu devolvo, então, a palavra ao nosso irmão Anelilson para que possamos continuar esta live. Irmão Delano, muito precioso essa sua afirmação, que estamos esquecendo de evangelizarmos. Realizar a reforma íntima, ela é imprescindível e urgente, né? Trabalhar a própria alma para que ela se alinhe aos princípios de Jesus. Irmão, é fabulosa essa sua afirmativa.
Jurandir, meu querido, agora é contigo, viu? O garoto da vida, o garoto da corrida Vida Feliz. Meus irmãos Delane, Jefferson, Alenilson, para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês e principalmente falando deste tema que para nós temos um carinho especial, até porque como espíritas que somos, como trabalho na reunião mediúnica e entendemos a nossa ligação com Maria Santíssima, nossa mãe espiritual. Então, nós entendemos que na nossa casa, nós percebemos que nós acolhemos muitos suicidas. E no mês de setembro, desde que começou o mês de setembro, e o Setembro Amarelo, a semana passada, sábado passado, nós fizemos uma palestra justamente com o tema "O suicídio não é a solução", que é justamente esse tema que muito nos desperta, até porque quando os cabelos brancos, vão chegando, já vão começando a desaparecer dela. Nós entradas aqui, nós já passamos muitas dificuldades na vida. Já fomos postos à prova. E o suicídio já nos foi instigado, já bateu na nossa porta, por conta ainda de uma das maiores chagas nossas, o orgulho. Muitas vezes por orgulho. E também por ainda desconhecimento das leis de Deus. Quando o nosso amigo Delane falou da materialidade, é que nós entendemos que as dificuldades que nós estamos atravessando é porque nós avançamos muito em tecnologia. A asa da razão está alargada, mas a do amor está atrofiada. Então, nós estamos sem conseguir alçar voos maiores. E a doutrina espírita, como consolador prometido de Jesus, nos traz esse conforto. Porque uma das maiores verdades é que nós somos imortais. Que nós, espíritas, temos, que nós somos imortais, porque aqueles que partem vêm até nós e conversam conosco. Os que cometeram suicídio vêm e conversam conosco, falando de suas dores. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido, porque a nós muito nos é dado. As questões 943 a 957 do Livro dos Espíritos, Kardec faz os questionamentos quanto à questão do suicídio. E nós entendemos que é uma das maiores contrariedades contra a lei de Deus. Que quando Moisés recebe os 10 mandamentos, numa das leis diz, não matarás. Imagine matar a mim. Que ato de rebeldia da criatura para com o Criador que lhe deu a vida. Que ato de ingratidão. Mas com a doutrina dos Espíritos, nós entendemos melhor o amor e a misericórdia de Deus. Quando o nosso amigo Delane falou da questão de Divaldo Franco, que uma das irmãs de Divaldo Franco cometeu suicídio. E sua mãe, muito católica, foi pedir ao padre para rezar missa por sua filha que tinha cometido suicídio. E o padre disse que não poderia fazer isso.
Esperamos que isso tenha mudado. Quando eu dirijo a reunião espírita, no final eu faço a prece e faço uma prece diretamente a Maria de Nazaré. Porque a misericórdia de Deus é tão grande e o entendimento de Jesus é tão grande quanto ao suicídio, que para cuidar dos suicidas, ele entregou os suicidas à sua mãe. Porque sabemos nós que só um coração de mãe consegue entender a dor de um filho e consegue abraçá-lo. Eu sempre digo que as mães, salvo as exceções, elas têm uma visão de Deus. Porque a mãe não vê o hoje, o agora. Ela vê o homem que virá a ser, o anjo que virá a ser. Uma mãe não vê no seu filho um criminoso, ou alguém que cometeu um delito. Ela vê o anjo que virá a ser. Porque uma das maiores verdades da doutrina espírita, que nos conforta e nos consola, é que um dia todos nós seremos anjos. Que nós só temos uma fatalidade na vida, é a plenitude. Um dia todos nós seremos seres crísticos. E esta é a finalidade da nossa encarnação. Mas só a doutrina dos Espíritos consegue nos revelar e nos mostrar com tamanha certeza. E só ela endossa as palavras de Jesus quando disse: podereis fazer o que eu faço e muito mais, bastante que quereis. E na casa espírita, nós encontramos uma oficina de trabalho, onde nós muitas vezes pensamos que vamos ajudar alguém, mas nós é que somos ajudados. Porque quando um irmão conta a sua dor, a nossa desaparece. Nós começamos a entender que nós não temos dores. O outro tem uma dor maior. Então a nossa dor desaparece, a nossa dor diminui, e muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, achando que a nossa dor era tão grande. Mas nós temos as nossas também. E uma vez conversando com um amigo, né, de doutrina espírita, e veio me falar de uma situação. Então eu contei um pequeno trechinho de uma das minhas dores, que graças a Deus estamos aqui, né, sobrepujamos as dores, né. E ele disse: mas Jurandir, eu fiquei tão feliz agora, porque eu pensei que minha dor era grande, mas tu já passasse por umas maiores ainda. Eu digo, essa é a vantagem, né, de chegar aos cabelos brancos, de não ser velho, né, mas ser experiente, não é, Jefferson? A vantagem da experiência. Porque aconteceu isso comigo, eu disse, mas comigo também já aconteceu isso. Eu já passei por essa situação e veja onde eu estou. Eu já passei. Então, o bom da questão das nossas vivências e de encararmos as dores, como Delane, as dores virão, mas não necessariamente precisamos sofrer. E nós entendemos que o sofrimento, para nós espíritas, poderíamos abolir essa palavra. Porque pelas verdades que nós sabemos que somos imortais, que seremos espíritos plenos, as vicissitudes que nos constrangem não existirão mais. Porque já pensemos nós, apenas amar, o espírito que apenas ama, que não se melindra, que não tem orgulho, que não se chateia com nada, porque nada o atinge. Porque ele já não tem mais orgulho. No dia que chegarmos nesse patamar, por isso
a nossa luta. Né? Por isso, aqui estamos. Para justamente, na medida do possível, e na nossa caminhada, com aqueles que compartilham conosco a nossa jornada, nós passarmos esses ensinamentos e as nossas próprias vivências, as dificuldades que nós passamos e estamos aqui vitoriosos. Porque a vitória não é quando a gente chega na frente do outro, mas é quando a gente chega em determinados patamares da existência, firmes, perseverantes, acreditando que nós podemos sempre, e que a morte não existe. Nascemos, temos as nossas dores, envelhecemos e morremos. Faz parte da nossa trajetória no corpo físico. Mas, ao desencarnarmos, voltamos para a nossa realidade de espíritos imortais. Não há nada mais consolador, mais enriquecedor do que saber disso e ter a prova disso. Porque quando nós falamos da casa espírita, da doutrina espírita, as vivências que nós passamos na casa espírita, porque poderíamos ser espíritas, estudarmos, ficarmos em casa, nem ir para a casa espírita, né? Porque lá nas casas espíritas nós encontramos alguns desafetos do passado, né? Aqueles que compartilhavam conosco, né? E às vezes chega na reunião mediúnica e os espíritos entregam a gente. Mas a gente já fica de cara lisa, porque a gente já sabe que o quê? Uma das coisas que é muito importante, o orgulho, a gente tem que deixar de lado o orgulho. Porque nós precisamos entender que nós somos espíritos inferiores. Muitas vezes, no diálogo com alguns espíritos, ele diz: você sabe com quem é que você está falando? Você sabe de onde eu vim? Querendo amedrontar. Eu digo: sei, meu irmão. Porque eu também vim daí, de onde você veio. Eu vim das trevas. Mas eu quero ir para a luz. A luz eu ainda não conheço. Mas eu sou muito poderoso. Eu digo: meu irmão, só existe um poder que nem eu nem você conhece ainda. É o poder do amor. Quem ama pode tudo, até salvar vidas. Pois é a falta dessa empatia com o outro, do amor, do acolher, do abraçar, que nós estamos precisando. Graças a Deus que agora a gente já pode abraçar. Eu gosto muito de abraçar, particularmente. Eu gosto muito de abraçar. Então, pelo menos agora a gente pode, né? Antigamente não podia, né? A gente se cumprimentava assim, né? Fazendo assim. Agora a gente aperta a mão, dá um abraço. Então, essa troca de energia, isso é o que nos faz viver. Porque fomos criados para viver juntos em sociedade. E esses irmãos jovens, né? Nós vemos que os suicídios acontecem em crianças, mas crianças no corpo físico. Porque essas crianças são espíritos velhos que trazem as suas dores. Muitas vezes no passado também já cometeram suicídio e reincidem. Eu lembro de um caso de Divaldo, que Divaldo conta, de alguém que nasceu sem os braços. Ele nasceu sem os braços. Mas aí ele teve um problema nas pernas e foi necessário amputar as pernas. Aí Divaldo: mas meu Deus, como é que pode? Ele veio sem os braços e agora vai ficar sem as pernas. Aí um espírito amigo chega para Divaldo e diz: meu irmão,
Em várias encarnações ele comete suicídio. E nessa encarnação ele já estava querendo cometer suicídio. Então foi necessário nós tirarmos suas pernas, porque senão ele iria cometer suicídio. Dessa forma, nós entendemos que é o amor e a misericórdia de Deus. 2 anos atrás, no nosso grupo da mediunidade, nós estudamos O Céu e o Inferno, e depois nós estudamos Memórias de um Suicida, que era um livro que eu tinha, vamos dizer assim, um certo temor. Por quê? Porque em 1991, quando eu adentrei mesmo na doutrina espírita, que eu conheci em 1978, mas em 1991, quando adentrei, uma das obras que eu comecei a ler foi Martírio de um Suicida. Eu só li uns 3 capítulos. Por quê? Porque cada capítulo era um suicida contando o que passou com ele. E na época eu fiquei muito chocado com isso, não consegui digerir bem essa questão. Fiquei muito impressionado. Mas, 2 anos atrás, nós estudamos a obra Memórias de um Suicida. No início, parece muito tensa a obra, porque Camilo fala da situação que ele viveu, as dores, o sofrimento que se aquilatou, que aumentou após o suicídio. Porque ele ficou cego, e ele, como escritor cego, o que eu vou fazer agora da minha vida? É melhor acabar com a vida, porque para um escritor cego não existe mais vida, e assim ele cometeu suicídio. Então vem as dores, se agigantaram, ele não morreu. Mas nessa obra é quando nós conhecemos o trabalho de Maria de Nazaré. Aquela em que o nosso mestre na cruz disse: filho, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. No momento em que ele entrega João Batista a ela como filho, ele entregou a humanidade inteira. E principalmente os suicidas. Contam-nos que quando Jesus está na cruz, nos últimos momentos, os anjos descem e um deles se aproxima, o anjo da caridade, e ele sussurra no ouvido desse anjo: vai, Judas acabou de se enforcar, vai até ele. E assim, imediatamente, o anjo foi socorrer Judas, que tinha cometido suicídio. Então, meus irmãos, Deus é amor, como disse João. Como disse João, Deus é amor. E tudo que ele faz é por amor a nós, a todos nós. As dificuldades da vida são para o nosso crescimento. Quando nós mandamos o nosso filho para a escola, é porque nós queremos que ele cresça. Se Deus nos colocou aqui na terra, nessa escola, que nós conseguimos hoje, nós vemos, é algo de maravilhoso. É um mundo de provas e expiações, um mundo inferior, porque eu também sou inferior. As dores que eu passo são as dores que eu necessito para crescer. Já consigo entender isso. Graças a Deus, graças à doutrina espírita, que me faz entender isso. E dessa forma eu posso passar para os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse instante.
E o que mais nós precisamos é do outro. Nós geralmente aprendemos a falar, mas ainda temos dificuldade de escutar. Muitas vezes, os nossos irmãos estão precisando do nosso ouvido, e nós temos dois. Estão precisando do nosso ouvido, do nosso sorriso. Do nosso sorriso. Verdade. Às vezes é disso. Garotão, ô garotão, tá correndo muito, Sim. viu? Opa, vamos passar a palavra para Jefferson, porque ele tá ali ansioso. Pronto, Segura aí, garotão. Garotão da Corrida Feliz. Pois é. Eu peguei bem, ó, olha como eu sou danado. Eu segurei no segundo que você falou. Nós temos dois ouvidos. A parte é para dinamizar. Eu vou passar agora para Jefferson e aí você mantém um raciocínio, viu, Jurandir? Mas tá maravilhoso, viu? Muito pertinente aí quando você fala que nós somos imortais. Então, essa consciência que nós somos seres imortais tem que estar a cada dia retroalimentada dentro de nós. E, sobretudo, quando, em algum dado momento, pensarmos em abreviar a vida, pensar, eu sou um ser imortal, não adianta eu querer abreviar a minha vida. Não vai funcionar, né? Jefferson Garotão, lá de Taubaté, olha, com todo o devido respeito à velha guarda, não na idade, mas na experiência, no aprimoramento da compreensão da nossa querida doutrina, já abriu os caminhos. Agora é contigo, meu irmão. Gratidão, por estar conosco. Obrigado, eu que agradeço, Lenilson. Quero agradecer a TV Chico Xavier por ceder esse espaço para tratar dessa temática que é de suma importância. Quero agradecer também ao sempre amado amigo, irmão, Lenilson, ao querido Jurandir, Delane, prazer conhecê-los. Muito obrigado pela reflexão, né, de cada um. Delane salientando a importância de olharmos que somos espíritos imortais e não se vincular demasiadamente à matéria, utilizá-la ao nosso favor e não que ela utilize de nós. Importante reflexão também que eu acho que Delane colocou aqui a respeito do Evangelho. Não foi, Delane? Foi muito, muito importante isso, evangelizar-se. Jurandir relembrando dos trabalhos da nossa excelsa mãe, Maria, com sua falange, socorrendo os amigos, os queridos irmãos, que por um momento de desespero, por um momento de sofrimento íntimo, por um momento em que não souberam lidar com alguma dor ou com alguma adversidade, seja essa adversidade física, seja essa adversidade interior, como transtornos mentais, propriamente falando, a depressão, a ansiedade e tantas outras formas de sintoma. Então, Jurandir salientando essa importância de relembrarmos que nós somos imortais. Gente, eu sempre digo, o Espiritismo matou a morte. Na verdade, a morte foi morta há muito tempo por Jesus, 3 dias após, em perispírito, onde levanta-se daquela cruz tosca. Mas o Espiritismo agora vem mostrar como que tudo isso se dinamiza. E escutando vocês, gente, Jurandir falou da importância de escutar. Escutando também o Delane aqui falando sobre evangelizar-se, os dados da OMS vão dizer que em 2019, mais de 1 bilhão de pessoas, havia mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo que sofriam de transtornos mentais, com ênfase em depressão e ansiedade. Número que aumentou 25% no primeiro ano somente da pandemia, no primeiro ano. Então, a gente vai vendo que quando a gente fala de suicídio, o suicídio ele é o ponto máximo, a culminância daquela pessoa que estava no transtorno depressivo. Só que, seja o suicídio por uma causa, por uma pressão, como bem colocou aqui, querido Lavarini, ou seja, aquele premeditado, seja o suicídio por uma causa, também uma frustração não tolerável, a gente vai entendendo a importância do ato de escutar-se.
Porque quando Jesus finaliza a parábola do semeador, querido Alenilson, telespectadores que aqui estão conosco, quando o mestre vai finalizar esta parábola que vai mostrando estágios conscienciais, bem como nós estamos perante a palavra, a semente, o evangelho, ele finaliza dizendo: aqueles que têm ouvidos de ouvir, ouçam. Ora, há dois tipos de ouvidos, portanto, de acordo com Jesus: aqueles que não ouvem e aqueles que ouvem. Portanto, há ouvidos que ouvem somente aquilo que querem. O que querem. Eu escuto o outro desde que o outro me apeteça, desde que o outro massageie o meu ego, desde que o outro concorde comigo. Eu escuto a dor do outro desde que essa dor não seja banal. E como banalizar uma dor? Sempre me pergunto isso, né? Como banalizar o sofrimento do outro? Porque o que é sofrimento para ele é sofrimento para ele, o que é dor para ele é dor para ele. Não há como quantificar. Então, há ouvidos que ouvem só ruídos. Mas há ouvidos que escutam. A gente vê, gente, muito assim em casa espírita, curso para dialogador fraterno. Mas a gente vê poucos cursos para escutador fraterno. Porque um bom dialogador é, antes de tudo, um escutador. Porque se ouvir é um processo reflexivo, que utiliza a razão, a cognição, o escutar é mais profundo. É um processo que está vinculado ao sentimento, por vezes, nas sessões de terapia. Eu posso escutar a dor do outro, escutando-o efetivamente o que ele fala. Mas a exemplo de nada. E quando a gente fala a respeito de nós mesmos, gente, é importante, porque esses transtornos se instalam em nossas vidas. Está aqui a Lenilson, não sei a profissão dos outros confrades aqui, eu sei do colega Lenilson, colega de profissão. A Lenilson sabe do que eu estou falando. Nós chegamos nesses patamares de ansiedade, de depressão, nesses sintomas, com muita disciplina. Não é por um acaso. E por vezes, claro, escutar o quê? Os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas fragilidades. Como o Jurandir bem salientou, por vezes não fazemos esse mergulho por conta do egoísmo. Só que a gente não foge de nós mesmos, porque se a gente se envereda por esse caminho para sanar o sofrimento, a gente vai dilatá-lo do outro lado. E a gente vai se encontrar conosco mesmo, nu. Por isso que esse processo de escuta começa escutando. A gente pode se escutar de diversas maneiras. A gente pode escutar os nossos pensamentos. A gente pode escutar os nossos olhos. Como que os meus olhos olham a vida, o outro? Com pessimismo, com julgamento? Sempre coloco a culpa no outro, dos meus próprios atos? Ou seja, estou em fuga. E é preciso olhar para si. É preciso se escutar. Porque não há nada mais acolhedor do que acolher-se escutando. E se você não está conseguindo fazer isso, você pode procurar um profissional para te ajudar a se escutar. Que é isso que a gente é. Psicólogo, psicanalista. A gente amplifica a voz que está aqui dentro da pessoa, para que ela mesma escute. Então a gente vê, gente, há momentos da história, aquele diálogo com Nicodemos e Jesus. Nicodemos estava ali, ouvindo Jesus, mas não escutou. Porque aquilo que Jesus está falando, Nicodemos tinha que ter sentido. Ele tinha que sentir aquilo. Então Jesus falou, Nicodemos, estou te falando das coisas da terra e você não entende, quem dirá das coisas espirituais? Não dá, não. Então, o nosso desafio maior, creio eu, é se ouvir, se escutar
para escutar também o outro. Por vezes a gente vê, por que eu disse aqui no começo, escutador fraterno. Gente, às vezes, por vezes nós vemos nos centros espíritas pessoas adentrando com inúmeras dores. Por vezes, como relembrou aqui Delane, vindo, elas vêm de outros crédulos. Vêm de outros crédulos. E às vezes elas estão chegando ali para buscar esclarecimento, uma maior compreensão, consolação. E não encontram. Ou quando encontram um companheiro espírita dizendo, ele não vai dizer como um padre, mas vai dizer assim, o seu filho está sofrendo nesse momento exato. Gente, tem tantas formas de falar a verdade. Você pode falar, olha, o seu filho, ele pode estar em algumas áreas de dor, mas tenha certeza, mãezinha, paizinho, que ele vai ser amparado. E aí a gente vê pessoas, por exemplo, já escutei frases pelos corredores aí da doutrina, que quem quer se matar, não fala, vai se mata. Lenilson desmistificou isso falando que, no mínimo, tentou 20 vezes. E eu escutei isso de dirigentes de centros espíritas. Olha o ouvido do escutador. Então, porque quando você não se escuta, você não vai se sensibilizar. E se você não está sensibilizado na sua própria realidade, como que você vai se sensibilizar com a dor do outro? Por isso que o ensinamento mosaico que se encontra em Levítico é amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque você precisa se ouvir. Você precisa se escutar. Então, essa diferença entre ouvir, que Jesus deixa claro, olha que interessante. Há ouvidos, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvidos de ouvir é escutar a fundo o que está na sua alma. E, gente, às vezes a gente quer ser herói, porque é espírita. O espírita sofre, o espírita tem luto. O espírita, ele chora, ele sorri, que a gente também não é travadão. A gente brinca, a gente dá risada, a gente abraça como o Jurandir gosta, também gosta de Jurandir. Ou seja, nós somos um ser em plena construção e reconstrução. Mas, por vezes, vemos espíritas que negam luto, pessoas também fora da doutrina no suicídio. Então, é preciso falar, mas é preciso que nós desenvolvamos também esse ouvido para escutar a dor do outro sem julgá-la, para apego em adultério. Ele estava ouvindo o ruído da multidão e escutando a dor daquela mulher que estava com medo, ela ia morrer. Ela ia ser apedrejada. E ele escutou a dor dela, ele acolheu ela, amparou ela, não passou a mão na cabeça, disse, vá e daqui em diante não erres mais. Então, quando a gente fala de suicídio, para a gente finalizar a fala, gente, por vezes a gente vê que aquela pessoa que está passando por esse sofrimento profundo, ela perdeu a noção do tempo, da realidade. O sofrimento sufocou. Ela está presa aonde? No tempo da dor. E aí, quando por vezes a gente só cede, pasmem, cede um ouvido para escutá-lo, ela vai se aliviando. Ela vai conseguindo ficar mais lúcida. Ela vai recuperando o equilíbrio. Por tantas vezes, como a Lenilson falou, eu não sabia disso, Lenilson, 20 vezes, no mínimo, até consumar o ato propriamente falando. 20 vezes. Aí eu me questiono, será que ela foi escutada? Entende? Ou será que ela foi ouvida somente? Porque escutar é acolher, é amparar. Enfim, então que a gente possa discernir e se questionar se a gente está se ouvindo ou se escutando, ou se a gente está também ouvindo o próximo ou escutando o próximo. E por vezes, quando a gente fala Setembro Amarelo, o próximo que está em sofrimento profundo só precisa de um acolhimento, de um bom escutador fraterno, consequentemente de um bom dialogador também.
Muito bem, muito maravilhoso, Jefferson. Eu quero, com a permissão dos convidados, transmitir rapidamente as manifestações do nosso público, que nós estamos tendo, por sinal, uma audiência muito, muito feliz para o horário, para o momento. Então, essa é uma demonstração de que as pessoas estão buscando se aprimorar, não estão indo ao sacrifício. Eu sempre costumo dizer que muitas vezes nós precisamos ir ao sacrifício. Então, é diminuir uma hora do sono para estudar um pouco mais, é sacrificar um feriado para ir ao centro espírita, sempre buscar estar em conexão com a espiritualidade. Elane Vasques, Marina Santos Vasques, desejando boa noite para todos nós. Certamente são suas irmãs, né, Jefferson? Hã? Minha mãe e minha tia. Opa! Mamãe de Jefferson. A senhora colocou um ser muito lindo nesse mundo, viu? Tive a oportunidade de abraçá-lo, viu, Jurandir, recentemente. Edinando nos deseja boa noite também, gratidão. Lígia Gouveia deseja boa noite. Vanzito aqui está conosco, que é o nosso responsável técnico por essa live. Eli Freire deseja uma noite abençoada para todos nós, muito obrigado. Oswaldo Vasques, mais um Vasques conosco, gratidão. Meu pai. Teu pai, né? Olha, graças a Deus, o Papai do Céu restaurando a saúde do nosso querido Oswaldo. Maria Souza, Deus nos abençoe, Maria, com certeza. Delta X, boa noite. Aparecida, que é minha mãezinha linda, está conosco, conectada. Arimateia, meu tio querido, está sempre conosco. Felipe Lourenço, meu irmão. Imaculada Romana, ela faz o seguinte comentário. Boa noite a todos, que tema pertinente nesse mês. Hoje se fala do suicídio. Antigamente ninguém tocava no assunto. Sou de São Paulo, capital. Ela entra em sintonia com o que Delane apresentou no início da nossa live. Gratidão Imaculada, muito Gustavo, Fonseca Mulato, muito querido irmão. Tema importante, a gratidão, meu irmão. Muito iluminada com a sua presença. Lu Gonzagão, 1960 Gonzaga. Esse aqui Campinas, viu? Bastante pertinente as palavras de Delane. Há uma necessidade muito grande de validação por parte dos nossos jovens, dos nossos parentes, que muitas vezes deixam de perguntar. Importantíssimo, né? Juliana Castilho, de Taubaté, um cheiro, minha linda. Ela deseja boa noite a todos nós. Aí Gonzaga diz o seguinte: verdade, Jurandir, só uma mãe para entender e amar incondicionalmente o filho que, pelas circunstâncias, abrevia a encarnação. Muito bem, Juliana Castilho, ela coloca o seguinte sobre o que você apontou, Jefferson. Muito bem lembrado, amigo Jefferson. Entendo até como um curso de escuta à dor. Olha a sugestão. Um curso de escuta à dor. Né? Como é bom ter alguém que nos ouve sem julgamentos. Eli Freire que faz a seguinte observação. Ótima conceituação de escutar e ouvir. Então, sintam-se à vontade, deixem perguntas para os nossos queridos convidados, que após essa segunda rodada de diálogo, eu estarei transmitindo para cada um deles. Delane, querido, eis que a palavra é tua, meu querido. Gratidão. Gratidão é toda nossa. É muito interessante que o nosso irmão Jurandir nos colocou a questão do orgulho, né? Que todos nós, de uma certa forma e de um certo grau, temos. E também a colocação do nosso irmão Jefferson, do qual saber ouvir, escutar e saber ouvir, né? Aquela passagem de Jesus com Nicodemas, extremamente notável e esclarecedora para todos nós. A questão do suicídio é tão delicada, tão sutil, que deve ser tratado cada caso um caso. Não tem como nós generalizarmos ou usarmos um modelo padrão de que foi dessa forma ou de outra. Eu vou citar 2 modelos aqui para que vocês, meus irmãos internautas que estão nos acompanhando, possam entender. Um amigo meu, em 1986, ele não tinha religião, ele não acreditava em Deus, ou seja, ele era cético. Cometeu suicídio. Talvez nossos irmãos estão pensando, mas ele não tinha Deus dentro do coração, ele era cético. Cometeu suicídio.
Uma tia minha, trabalhadora de uma casa espírita, que quando eu tinha lá nos anos 80, os meus 18 anos, ela me ensinou a dar paz. Cometeu suicídio. Espírita, kardecista, trabalhadora na casa espírita, cometeu suicídio. Então nós vimos aí o extremo, né? Um cético e um religioso. Allan Kardec nos diz que o verdadeiro espírita, vejam só, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Podemos dizer, o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Todos nós trazemos má tendências de outras vidas, de outras reencarnações. Tem pessoas que são extremamente sensíveis a não aguentar muita pressão, a não aguentar problemas. Tem pessoas, por exemplo, que se descobrir, se o médico dizer assim, olha, você está com câncer, a pessoa corre o risco de fazer uma besteira. Tem pessoas que já encara de frente e leva aquilo como uma luta, uma batalha que ela vai vencer. Então a gente vê que a posição do espírito, quando eu falei, uma tia minha, espírita kardecista, trabalhadora no centro espírita, tem um amigo meu que era cético. Diz a lenda, para que os nossos irmãos possam mergulhar um pouco mais no entendimento, diz a lenda que tinha um senhor que ele estava sofrendo muito. E quando nós estamos sofrendo, já repararam quando nós vamos conversar com a pessoa, ou a pessoa vai conversar conosco, como disse o nosso irmão Jefferson, né, acolher aquela pessoa, ou procurar um profissional. Hoje nós temos os nossos irmãos da ciência, os nossos irmãos médicos da medicina holística, né? Os nossos irmãos psiquiatras, psicólogos. Na nossa época, Jurandir, era o psicólogo, como diz o Divaldo, era a correia do nosso pai, né? Era o castigo, não tinha muito diálogo, o sistema era bruto. Hoje não, graças a Deus, a humanidade evoluiu. Bom, mas, entretanto, então, esse irmão estava sofrendo muito, e o que ele escutou, não, tenha paciência, isso vai passar, isso acontece, como disse o nosso irmão Jurandir, olha, fulano, o sofrimento dele é maior que o seu. São colocações que cada um acha que naquele momento seja oportuno àquela pessoa. E esse irmão estava sofrendo muito, diz a lenda, mas sofrendo muito, ele não suportou a pressão, ele não suportou o problema e acabou cometendo suicídio. Agora é que vem a questão. Quando ele chega no plano espiritual, depois de um certo tempo que ele foi ter um diálogo com um irmão socorrista, benfeitor espiritual, disse a ele, você perdeu a sua reencarnação. Ele disse, eu sei que eu perdi, que eu cometi suicídio um dia. Se você não tivesse cometido suicídio, no dia seguinte você ia morrer de morte de uma parada cardiovascular. Quer dizer, se ele suportasse 24 horas, ele cumpria a missão dele. Né? Mesmo pensando de forma negativa, ele iria ter o plano é um, de Deus é outro. E aí é que entra a questão, meus irmãos, e quantas vezes não sai do jeito que a gente quer, aí que mora o perigo. Quando não sai do jeito que a gente quer, é o que o nosso irmão Jurandir falou, nosso orgulho, né, Jurandir? Quando não sai do jeito que a gente quer, a gente fica queimado, como se diz na gíria, a gente milindra. Não é possível que minha esposa me traiu, não é possível que o meu funcionário me levou à falência, quantas coisas não andam à nossa maneira, cria-se de uma forma sutil, aos poucos, uma revolta. Essa revolta se transforma em mágoa, essa mágoa se transforma em ódio, esse ódio se transforma lá na frente em um processo de doenças, já foi comprovado cientificamente, e outros fatores vão desencadeando até que a pessoa comete o suicídio. Então, o suicídio é um assunto que devemos sim conversar
Quanto mais conversarmos, como diz o nosso irmão Jefferson, o nosso irmão Alenilson, né, Jurandir, quanto mais conversarmos, quanto mais buscar acolhermos aquela pessoa, estamos fazendo e contribuindo, quem sabe, para evitar mais uma morte trágica. O nosso irmão Jurandir citou o livro da nossa irmã Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida. Quem puder e quiser ler, é um livro, como o nosso próprio irmão falou. No princípio, quando eu li esse livro, foi em 84, alguma coisa assim, eu achei muito pesado, fiquei muito chocado. Aquilo ficou, eu não dormia direito depois que eu li o livro. Então, claro que eu era muito jovem, mas se as pessoas tiverem curiosidade, vontade de ler, leiam. Se achar que o livro não está agradável, que o livro está trazendo uma certa angústia, não é? Porque é um livro realmente que nos narra com riqueza de detalhes no Vale do Suicida, o que acontece com os nossos irmãos, sentir que não está no momento, leia as obras de André Luiz, vai lendo aos poucos, como diz aqui em Minas Gerais, vai comendo o mingau pela beirada, para não queimar a boca, né? Até chegar no meio do mingau. Mas é assim que acontece. Bom, mas, voltando ao assunto principal, sobre o suicídio, vamos falar, vamos conversar, e essa campanha tão feliz dos nossos irmãos, Setembro Amarelo, essa campanha ela deve começar, não é na casa espírita, nem na igreja católica, é dentro de casa, com os nossos filhos, conversar com os nossos maridos, com as nossas esposas. Temos que conversar sim, seja na hora do culto. Ah, mas eu não sou espírita, não tem problema, vamos sentar aqui, né? vamos ver a família, vamos fazer uma reunião de família. Você, como é que está indo na escola? E não sei você, como é que você está indo no trabalho? Ultimamente estou achando você muito nervoso, está com algum problema? O que foi? O que aconteceu? Então, nós temos que... O meu pai, o vídeo de família espírita, o meu pai, ele era muito amigo de Chico Xavier, ele viajava muito para Uberaba, e quando ele voltava de Uberaba, ele reunia nós todos, um por um, chamava no quarto, para saber como... Antigamente falava assim, né, Jurandir? Comportamento. Ele falava, meu pai falava assim, como é que foi o seu comportamento na minha ausência? Claro que a gente mentia. Não, tudo bem. Tinha aprontado, criança, feito coisa errada. E minha mãe sempre defendia. Eu vou perguntar para sua mãe, eu falo, pode perguntar, minha mãe, não, os meninos, nota 10. Então, quer dizer, mas meu pai nos ensinou a não ter vergonha, que o nosso irmão Jefferson falou, a dialogar. Que o nosso irmão Jurandir falou, vamos dialogar, vamos conversar, vamos sentar, não tem que ter vergonha de expor os nossos... É como o nosso irmão Jurandir falou, tem que deixar o orgulho de lado. É preferível deixar o orgulho de lado do que lá na frente o orgulho nos fazer mais uma vítima. Eu faço culto na minha casa, particularmente na minha casa, eu tenho 2 netos, quando meus netos estão aqui, eu faço eles participarem. Olha, vem cá, vou te contar uma história. Como é que foi na escolinha? Não, mas você não pode fazer isso com o seu coleguinha. Então nós temos que buscar esses jovens, porque o suicida de hoje, ele teve, talvez, um trauma na infância, na juventude, e que não ficou bem resolvido aquilo, né? E hoje nós temos os profissionais, mas o suicídio e também para as famílias ilutadas, para lidarem com essa questão no plano espiritual. Todo suicídio, mesmo suicídio, pelo que nos alimentamos, o excesso do álcool, que justamente foi o caso de André Luiz, né? André Luiz tinha uma vida social ativa, então ele bebia. Que não querem a nossa felicidade, que querem a nossa desdita, com a razão deles também, né? No entendimento deles, que querem fazer a justiça com as próprias mãos, que nós entendemos que por trás de um suicida, geralmente existe o pensamento, é uma antena. E nós atraímos, na hora que nós pensamos, automaticamente nós atraímos aquele que se afina com o nosso pensamento.
Se nós pensamos em suicídio, os inimigos do passado se aproveitam dessa brecha. Porque o espírito não pode lhe matar. Ele não tem poder para lhe matar. Mas ele pode persuadi-lo. E se você tiver a ideia, ele pode. Quando nós atendemos os espíritos, é que eu sou o atendente fraterno dos espíritos. Geralmente eu converso mais com os desencarnados do que com os encarnados, assim, no centro espírita, né? Porque eu não faço parte do pessoal do atendimento fraterno. Eu sou da equipe dos passes, né? Mas e também sou dialogador, porque eu não tenho métodos com os espíritos, né? E ainda ontem nós dialogamos com o espírito, que ele estava aqui persuadindo uma pessoa a cometer o suicídio. E por conta desse nosso empenho, desse nosso trabalho em relação ao espírito, porque, como nosso amigo Delane falou, a dificuldade que a gente tem em falar de morte. E muito menos em suicídio, porque ninguém quer falar da morte. Não, pelo amor de Deus, não falo nem de morte. De vez em quando eu converso com meus filhos, tem uma filha, principalmente, eu converso com ela, pai, não fala de morte, não. Eu digo, minha filha, a gente não morre, a gente só passa para o outro lado. Ela, não, vamos. Um pai de 6 filhos, um trabalhador, o mínimo de uma casa espírita. Mas é o começo, isso é só. Um dia seremos seres crísticos. E vamos tomar conta de um planeta, vamos dizer, como a Terra. Vocês já imaginaram? Às vezes a gente não dá conta de uma família, de uma casa espírita e acha que é muito trabalho, mas nós estamos nos preparando para isso. Porque cada vez mais nós vamos ganhando responsabilidade à medida que nós crescemos. Então, nós não podemos desistir. E, principalmente, através do suicídio. Por quê? Porque a morte não existe. Nesse instante, eu passo a palavra ao nosso coordenador, Alenilson, para que possa dar direcionamento. Eu acho que meu tempo se esgotou. Você fez uma observação muito importante sobre possíveis causas do suicídio, né? A obesidade, o alcoolismo. Temos também a vaidade, tanto suicídio como homicídio. São tantas as causas que no segundo momento eu vou elaborar uma pergunta com base nisso. Mas em relação à obesidade, certa feita eu aprendi o seguinte: é preciso emagrecer aqui, depois emagrecer aqui. Então, mais uma vez, o mundo inverte os valores, não é, Jefferson? Então, primeiro emagrece aqui, e depois aqui. Isso está se tornando uma indústria que eu tenho acompanhado muitos malefícios. Inclusive, os casos de pessoas que se sentem depressivas por serem obesas, o resultado que elas obtêm com o pós-cirúrgico as torna ainda mais depressivas, ainda mais ansiosas. Então, é algo muito delicado. Não que seja infinitamente contraindicado. Há casos que realmente tem que haver indicação, mas eu vejo pessoas, às vezes, agora com 20 quilos a mais, que já lançam mão da cirurgia. Então, é algo realmente para se pensar de forma muito crítica. Gerson, querido, para a gente concluir essa segunda rodada dialogal sobre o tema, né? Primeiro seminário Espírito de Prevenção ao Suicídio, você pediu para a Delane iniciar, mas você ficou com a responsabilidade de concluir essa parte dialogal. Agora, só uma observação, viu, Jefferson? Nós somos os garotos em relação ao tempo, mas a espiritualidade, a vibração, o prazer de viver, de estudar e de ensinar de Delane e de Urani é de causar admiração, né, irmão? Sim, com certeza. Viu? Os dois, profunda gratidão por estarem aqui conosco. Gente, olha, essas falas muito importantes que vem trazendo aqui o Delane, o Jurandir, a respeito, né, das causas que a gente já vê com o suicídio. Então, o fenômeno do suicídio é algo multifacetado, né? Tem diversas
diversos porquês e paraquês, né? E na condição de espíritas, né, eu acho que uma coisa que tanto o Delany quanto o Jurandir bateram muito na tecla, achei interessante. Então, um seminário que trata a visão do suicídio, é claro que se a gente fosse abordar numa visão científica, então seria vários seminários aqui, né? Mas não é o objetivo. O objetivo também, né, é trazer uma visão mais científica e mais espírita também, né, como os colegas estão trazendo aqui, que eu acho que enriqueceu muito, que foi a questão da obsessão. Eu achei fantástico. O Delany começou na primeira fala dele, ele falou sobre a obsessão. Depois Jurandir, na segunda fala, veio também trazendo esse fator obsessivo, né, porque de acordo com Joana de Ângeles, de acordo com a benfeitora Joana de Ângeles, na obra Vitória sobre a Depressão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, na raiz dos transtornos mentais, sobretudo da depressão, há sempre causas obsessivas. Então, gente, quem dirá no ato do suicídio, ou no pensar no suicídio, foi como Delany aqui falou, o pensamento é criador. O pensamento, a vontade, é como se fosse um imã. Puxa! E aí esses irmãos, um tanto quanto equivocados, como bem lembrado pelo Jurandir, que ou que já se enveredaram por esse caminho, ou que conduzem pessoas também a se enveredar pelos mesmos caminhos, esses irmãos, por vezes, eles vão nos influenciar. Não vão, porque o obsessor nenhum vai fazer com que o Jefferson se mate. Ele vai fomentar uma ideia que já habita no íntimo. Ele vai trabalhar com o material que nós temos. Por isso que não a gente não pode normalizar. Você pode ficar triste. Permanecer triste, não. Não podemos normalizar também ideias suicidas. Se você não está dando conta, vamos buscar um profissional, além, como foi dito aqui, a psiquiatria, a psicologia e tantos outros irmãos. Vamos buscar também fluidoterapia, evangelho no lar, sempre que possível. Porque às vezes a pessoa está tão quebrada que ela não consegue fazer uma prece, não consegue dialogar. Por isso que é importante, no primeiro momento, talvez, aí, um tratamento psiquiátrico, um tratamento com psicólogo, mas é importante a gente olhar para a obsessão, porque ela ocorre, gente. Isso não é uma trama espírita, isso existe, e ele vai fomentar isso. E eu achei interessante também, que foi colocado aqui, por ambos os confrades, que a gente precisa olhar quem está no lar também. Numa mensagem que se intitula A Chave do Céu, que um querido amigo, Orson Carrara, lançou um livro recentemente, né, que ele vasculhou essa mensagem, escreveu, tirou dela um livro, né? Essa mensagem se encontra na Revista Espírita, de 1865, no mês de agosto, salvo engano. Então, a Cordeia propõe uma escala caritativa. E ele vai dizer, olha, a caridade começa no lar ali. Pai, entre esposo e esposa, pai e filho, irmãos. Porque às vezes a gente quer escutar quem está lá fora e não escuta quem está dentro do lar. Isso daí que você falou, Delany, é substancial. Você sentar com o filho e conversar. Sentar com a esposa e conversar. Sentar com o primo, com o tio, com alguém que você percebe que está angustiado. Sobretudo aqueles, né, que não sabem lidar com a tristeza. Sobretudo aqueles que estão em um momento de dor. Trazer aquela pessoa mais para perto e visitá-la. E escutá-la. Dialogar com ela. Eu acho que eu tenho só isso acrescentar não, relembrar, porque eu achei importantíssimo da fala dos dois, não é? Os aspectos espirituais que permeiam o suicídio. Então, gente, quando a gente pensa, de fato, a gente vai trazer entidades que vão não preciso de ajuda porque sou espírita,
que eu sou palestrante, sou escritor, sou trabalhador de tal local. Não, calma aí, às vezes você está precisando. Né? E é isso, gente. Eu acho que... Para a gente já passar para o segundo momento da live, são aos aspectos da personalidade. Existe a pessoa que é cética, existe o religioso, né? Existe o crítico, que autoria de Allan Kardec, né? Eu recentemente realizei uma palestra em Centro Espírita e eu trouxe esse parágrafo que fala sobre o que é ser espírita, né? Pensar sobre o suicídio. Nós podemos considerar que é uma tendência já de vidas anteriores, me levam a compreender que boa parte das pessoas que idealizam uma percepção mais ampliada sobre as coisas, por meio pelo qual os filhos desencarnaram precocemente. Então ele veio profundamente angustiado e triste por não ter se doado enquanto pai, ter doado afeto, ter procurado estar mais com os filhos, né? E eu sou pai de 2 crianças, e eu me cobro muito nesse sentido, sabe? Agora mesmo, de sábado, eu vou viajar a trabalho, e haverá, para uma cidade do interior da Paraíba, para realizar uma atividade como psicólogo, e houve uma brecha, eu vou levar as crianças comigo. E por um momento eu até ouvi uma crítica: mas você vai levar o seu filho, você vai trabalhar? Mas existe a possibilidade deles estarem comigo ali, e tem uma pessoa que vai cuidar deles, e vai ter criança para brincar com eles. Então, olha, eu fiquei pensando no percurso que eu vou fazer, 2 horas viajando, eles comigo, nós conversando, né? O diálogo entre eu e eles, e na volta também, né? E a gente vai ouvindo música, a gente muita experiência. Me permitam me referir assim a vocês. Eu vejo que a angústia maior de todos os espíritos comunicantes é quando eles falham em casa, né? Então não adianta a gente estar no mundo evangelizando, estar no mundo trabalhando como psicólogo, isso, aquilo, outro, mas dentro de casa a gente não faz o nosso papel, né? Então, eu espero que vocês tenham fixado bem as perguntas, senão eu retirei. Claro. Todos nós trazemos de vidas passadas, todos nós, as nossas tendências. Essas tendências, podemos chamá-las de patrimônio espiritual. Todos nós temos um patrimônio adquirido desde a nossa primeira reencarnação, lá no mundo primitivo, até a existência atual. Prova é que, por exemplo, na área da arte, da cultura, Beethoven, com 11 anos de idade, compôs a sua primeira ópera. Da onde que ele tirou essa sabedoria musical? Uma vez que ele era surdo. Então, vejamos, a ideia de pensar, como disse René Descartes, penso, logo existo. André Luiz já nos diz que o desejo, veja bem, o desejo é a realização antecipada. O desejo, diz André Luiz, o desejo é a realização antecipada. E com isso, fica claro, meus irmãos, estimados internautas, que o pensamento de cometer o ato, aquele pensamento contínuo, insistente de cometer o ato de um suicida, nós herdamos do nosso patrimônio espiritual. Nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. Nós saímos do corpo, mas não perdemos a nossa propriedade, o nosso patrimônio. Nós não perdemos o que adquirimos no longo de todas as nossas reencarnações, sejam valores positivos ou negativos. E fica muito mais comprovada, através da reencarnação, que aquele que tem tendência ao suicídio já foi ou suicídio em vidas passadas, ou já tentou o suicídio. Então vem com aquela tendência, com aquela vontade. O mesmo vale dizer aquele irmão, por exemplo, que durante toda a sua reencarnação, ele foi, por exemplo, um neurocirurgião.
ele operava, abria as cabeças, né, um neurocirurgião. Na próxima reencarnação, ele vai vir com uma forte tendência para a medicina, porque está impresso no seu perispírito, e que, por vezes, imprime na atual existência no corpo físico. É a mesma coisa, é a vontade, o desejo, o pensamento de cometer o suicídio. Agora, que o nosso irmão Jefferson falou com muita propriedade, o nosso irmão Jurandir, claro que tem um processo da influência espiritual. Como Allan Kardec diz, né? Os espíritos influenciam em nossos atos. Aí eles respondem a Kardec de tal modo que ordinário passamos a ser. Agora, não podemos imputar a culpa nos espíritos. O primeiro passo é o nosso. Nós é que abrimos a guarda, nós é que damos condição para que eles juntem-se fluidicamente, né, através do processo de simbiose, para nos influenciar. Mas o primeiro passo foi nosso. Ninguém é obrigado a nada. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Questão de número 843 do Livro dos Espíritos. Mas a partir do momento que eu dei o primeiro passo, eu estou dando um grande passo para o humanismo. Aí é que entra a problemática, né? A questão do distúrbio de várias pessoas e que não se manifestam abertamente e acabam não sabendo lidar com a situação e acabam cometendo suicídio. Jurandir, contigo, meu irmão. Vamos falar da questão do orgulho. O orgulho e o egoísmo, as maiores chagas da humanidade. Infelizmente, a gente tenta seguir Jesus, mas a gente vai na contramão dele, né? Porque quando ele diz, se quiser ser o maior, seja o servo de todos. Né? E no momento da ceia, ele coloca a cinta do escravo e vai lavar os pés. E Pedro se nega, né? Se eu não lavar os teus pés, não farás parte de mim. Então, essa integração daquele que serve, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para a redenção de muitos, para a nossa redenção, mostrando-nos que somos imortais. Como Jefferson, né, falou, que ele ressuscitou em corpo espiritual ao terceiro dia, né? Então, o grande problema nosso, um dos maiores entraves, é justamente o orgulho. Por conta da educação até que nós recebemos dos nossos pais, que também são ignorantes, que também são orgulhosos. Eu lembro muito disso, que meu pai dizia assim, comigo, você não vai brincar. Estava até comentando hoje, porque de bola, eu só jogava bola porque eu era o dono da bola. Aí, mas esse cabo é muito ruim, vamos tirar ele do time. Eu digo, então lá vai eu com a bola. Não, deixa ele lá, o dono da bola. Por quê? Porque meu pai, eu ia escondido, meu pai não queria que eu jogasse bola. Eu não misturar com os meninos de rua, porque eu não era menino de rua. Então, nisso aí, o que ele fazia? Ele já fazia uma separação. Eu era melhor do que os meninos de rua. Então, você já vai se sentindo melhor. Então, você já é... Primeiro, o filho mais velho. Eu sou o filho mais velho. Então, primeiro, minha mãe, tudo era para o meu pai, depois era para mim. Então, eu já era, né, o mais velho. Quando meu pai não estava, eu era o chefe. Então, essas coisas... Nós vivemos, né, numa sociedade que está mudando, né? A patriarcal, né? Ao ponto de Jesus foi o primeiro a valorizar as mulheres, né? Colocar a mulher no seu devido lugar, né? Então, mais uma colocação de Jesus que nós devemos seguir, né? A questão da mulher, a valorização da mulher, a mulher no seu devido lugar.
né? Não na frente, não atrás, né? Mas do lado do homem, né? Que a doutrina espírita é a reencarnação, né? Que deve doer muito nos machistas, né? Que o espírito ele pode transitar na forma masculina como na forma masculina. Você já imaginou na cabeça de um machista ele ter que nascer num corpo feminino? Imagina um cabra macho orgulhoso, nordestino, cabra da peste mesmo, ao ponto de Paraíba masculina, mulher macho, senhor, porque Paraíba é um nome feminino, né? Então, imagine o orgulho. Porque isso ainda está em nós, né? Esse orgulho, né? Do homem, do que ele é quem é, que uma das dificuldades, né? Por exemplo, o Delane como eu, nossos pais eram os provedores. Aí tem essa questão do orgulho do homem. A mãe dizia, o homem não chora. Pô, rapaz, eu digo, rapaz, o cara vai ficando mais velho, aí já vai ficando menos homem, porque eu estava assisti o filme de Arigó, né? Chorar depois de velho. Predestinado, mas rapaz, no final, quando ele desencarna ali, aquele negócio todo, o clima assim, aí a lágrima descendo, e eu querendo secar assim no cinema e olhava para um lado, ninguém tava chorando, e eu, mas rapaz, como é que pode? Eu tô chorando. E aí ela disse, não, eu chorei em outra parte. Aí eu, mas rapaz, me bateu aquela. Aí eu digo, mas rapaz, ó, tu tá vendo aí, mas o homem chora, hoje a gente começa a entender. Então, vai quebrando o nosso orgulho. Outra oportunidade também da questão do orgulho, que inclusive foi um psicólogo, Adenauer Novaes, assistindo uma palestra dele quando ele esteve aqui em Campina Grande, na AME, na ASAS, né? Esteve aqui na ASAS. Ele falou que, por exemplo, eu digo, rapaz, eu sou uma pessoa muito tímida, eu pensando nessa opinião, e alguém discordar, isso vai ferir o orgulho dele. Então ele tem que estar muito certo. É tanto que a professora perguntava um negócio, eu sabia a questão e tal, e olhava para um lado e suava, mas eu não dizia. Porque eu com medo de errar e alguém me criticar, mas criticar logo a mim. Né? Então, essas são as questões do orgulho, e principalmente no suicídio. Eu não posso falhar. Quantos suicídios, justamente, ficou pobre e aí. Então, precisamos trabalhar isso justamente com os nossos filhos. Essas questões de que o importante é ser, não é ter, que tudo é transitório, que as maiores causas do suicídio é justamente o entendimento que nós estamos ao suicídio, quando nós entendemos que nós não somos donos de nada, tudo é do Pai. Os casos passionais. Alguém me abandonou, mas ninguém me pertence. Eu perdi minha mulher e agora e a minha vida. Como é que vai ser? Eu perdi. A gente não perde aquilo que a gente não tem. Nem a nossa vida é nossa, é de Deus, porque ele, na hora que ele quiser, ele vem para o lado de cá. Né? Porque ele nos deu, então só ele. Então tudo a ele pertence. Sermos mais humildes. E uma das coisas que eu luto muito contra o orgulho que existe em mim, né? Até na questão quando eu estou dialogando com os espíritos. Porque quando eu estou dialogando, eu lembro que muitos anos atrás, eu tenho conhecimento da doutrina espírita, eu vou ser doutrinador, porque eu conheço, estudava e tenho todo esse conhecimento. Mas eu estava equivocado. Agora, o tempo vai passando e a ficha começa a cair, a gente vai entendendo que aquele que está no diálogo comigo é um irmão nosso, que está em sofrimento. Muitos vêm voltados, querendo me perseguir, aí me vê com a família, na casa espírita, os amigos, e ele lá sofrendo.
Até nessas questões, né, a gente traz o passado que está em nós, como Delane estava falando, né, das tendências, né? Hoje eu sou magnetizador na casa espírita, e segundo os espíritos não é a primeira vez, e é mais os inimigos que vêm por conta disso, né? Nas questões que falhamos nesta questão do passe magnético, das curas, né? Aí a gente lembra da parábola dos talentos, aquele que entende. No passado nós éramos instrumentos de cura, mas nisso nós caímos, nós falhamos por conta do orgulho. As pessoas fazem isso, e principalmente aí onde entram os processos obsessivos, porque não tem nada pior para sua queda do que excitar o seu orgulho, a sua vaidade, o elogio. Você quer fazer mal ao seu inimigo, elogie ele para ver. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa ser o servo de todos. No livro Fonte Viva. Você queria que ele fosse feito. Tá aí também a empatia sendo resumida por. Então, nossa, se fosse eu desabafando de algo, eu gostaria de ser escutado como? Se fosse eu falando da morte de alguém, eu gostaria de escutar o quê? Que levou ele, olha a história de vida dessa pessoa, é que ele está pensando. Aí a gente vai conectando o coração também com ele. Mas é um processo, gente, é um processo diário. Então, eu só acho que é isso, tá? No primeiro momento. Tentar enxergar a dor do outro, né? Eu lembro, não gosto de salientar muito, mas em evangelhos que a gente ia proferir, tive essa oportunidade muito iluminada, que a gente ia com a querida Lúcia, do Centro Espírita aqui em Taubaté, Obreiros do Bem, do Centro Espírita Obreiros do Bem, a gente ia proferir evangelhos em presídios, né? Padre, né? E a gente ia lá, bom trabalho. E tinha ali, dentre os detentos, tinha aqueles que se coadunavam com a filosofia espírita. Gente, aquilo foi um tato enorme que eu tive que desenvolver naquele lugar, porque subtentes que eles já sabem porque estão ali. E o nosso papel não é ferir, mas o nosso papel também sim, porque isso aqui, eu já lembrei de escuta psicanalítica, aí então, a princípio, é isso. Gratidão, filho Jefferson. Delano, querido, é contigo. Chico Xavier, extremamente. Quando alguma pessoa chegava perto dele com um problema grave como este, querendo ou pensando em suicídio, ele já sabia. Ou seja, na maioria dos casos, seja um aborto, seja um suicídio, um homicídio que a pessoa estava pensando em fazer, ele já tinha a resposta para a pessoa, mesmo antes da pessoa abrir a boca. Ele tinha a mediunidade também de ler o pensamento das pessoas que ali estavam. Por questão de educação, de ética, ele às vezes deixava a pessoa falar. Mas eu creio, eu não presenciei esse fato, mas eu creio, se uma pessoa chegasse perto dele e dissesse que ele estava pensando em suicídio, com certeza, com palavra sábia, mais ou menos assim, ele diria à pessoa, você tem mãe? Sim. A pessoa que estava pensando no suicídio. Se você cometer este ato, como que sua mãe vai ficar? Imagina a dor da sua mãe. Porque a ordem natural das coisas são os filhos enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. Mas isso acontece, dos pais enterrar os filhos. Agora imagina a dor da sua mãe. Você tem pai? Tenho. Imagina a dor do seu pai, dos seus irmãos, dos seus filhos. Ele fazia um preâmbulo bem dilatado em torno do assunto, mas com muito respeito, com muita doçura. A não ser que
Em alguns casos, era necessário, ele já falava diretamente para a pessoa que Emmanuel estava ali, e Emmanuel mandava falar isso, isso e isso para aquela pessoa. Embora, como eu falei no início da nossa fala, cada um tem seu livre-arbítrio. Com certeza ele daria um acalento àquela pessoa, ele daria uma aula de amor e de sabedoria. E o mais importante disso tudo que eu acho, que quando ele fala com a pessoa, a espiritualidade que está com ele vai trabalhando aqueles obsessores que ali estão. A pessoa entra de um jeito e sai de outro. A pessoa entra de um jeito e sai de outro. Mesmo aquela pessoa que não esteja pensando em suicídio, que não esteja pensando em nada, ela entra de uma forma e sai de outra. Isso aconteceu comigo. Depois que eu conversei com o Chico, eu fiquei 2 semanas parecendo que eu estava em estado de levitação. Agora, imagina a pessoa que está buscando suicídio, né? E conversa com o Chico Xavier. Com certeza a espiritualidade, usando do médium Chico Xavier e aquela pessoa que está ali, que também é médium em potencial, devemos lembrar disso, que todos nós somos médiuns, vai estar recebendo um amparo e com certeza ela vai sair dali fortificada e provavelmente tem grande chance de não cometer o ato. Jurandir, meu lindo, a prece de conclusão da segunda live, do primeiro seminário espírita de prevenção ao suicídio, está contigo. Desde já eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, a todos os espectadores, fazemos da expressão de Delano Lavarim, nossos irmãos internautas. Delano sempre envia para mim os vídeos que ele produz no seu canal, Delano Lavarim, no YouTube. Vale a pena você se inscrever. Canal muito bonito, mensagens curtas, que você vai todos os dias ali estar refletindo. Então, agradecer aos irmãos internautas por estarem conosco. Jefferson, meu querido irmão, cada vez que eu falo com você me dá saudade. Viu? É a oportunidade de estarmos produzindo junto na Seara do Cristo, que Jesus ele te fortaleça a cada dia. Tu tens uma missão muito bonita, que assim seja. Um compromisso. Que Jesus te fortaleça, que Jesus te dê muita saúde a você e a sua família, que nunca faltem pessoas para colaborar contigo, viu? E Jurandir, meu irmão, você com a sua simplicidade, eu sei que você estava nervoso, tenho que confessar isso para vocês dois, viu? Jurandir estava um pouco tenso, mas veio a brilhantar, ele que trouxe suavidade à nossa live, eu senti isso, né? É tão lindo que Jesus, ele sabe trabalhar conosco, né? Quando eu fui pensando, eu vou convidar e como é que eu vou colocar os convidados, para mim foi perfeito. Jefferson, Delano e Jurandir aqui. Dá até vontade de marcar uma outra agenda com outro tema, se Deus quiser. Então, meu irmão Jurandir, é contigo, viu? A nossa prece de conclusão da live. Muito bem. Então, nesse instante, queremos, acima de tudo, agradecer. O momento é de gratidão pela oportunidade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitiu de estarmos aqui unidos através das mídias, através desses meios de comunicação que nos aproxima de todos nós, principalmente aqueles que sofrem, aqueles que padecem, principalmente os suicidas. E desta forma, vamos orar como nós sabemos. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Muita paz a todos. Fiquemos em paz. Um abraço